aqui pra vocês verem a diferença, ó. Tá vendo? Aí parece que o pelo é bem baixinho, ou que é bem clarinho. Aí não dá alergia, a pele já tá hidratada, que eu já passei óleo, já passei hidratante. Ó, bem macia, bem gostoso, tá vendo? Não dá alergia. Porque quando a gente descolore também, a gente vai descolorindo, o pelo vai crescendo, fica aquele pelinho loirinho mais imenso, né? Também não fica muito legal, assim fica bem mais delicado. Gente, cicatriz de queimadura, ó, só cheia, ó. Deixa eu virar, ó, tá vendo? Lotada. Eu sou extremamente desastrada. É isso, vai terminar de se arrumar. Oi, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam tendo um dia incrível e bora acompanhar aqui esse dia comigo. Já comecei o vídeo mostrando o meu autocuidado pela manhã. Tava precisando dar uma boa lavada, uma boa hidratada no meu cabelo. Vou aproveitar para me arrumar aqui e bater um papo com vocês e vamos compartilhar aqui algumas dicas de autocuidado. A começar pela minha grande companheira aqui, gente. Vamos dar um jeitinho nesse rosto. Ignorem, por favor, se fizer algum barulhinho no microfone, eu ainda tô me adaptando. Então pode ser que eu dê uma esbarrada, mas espero que o áudio esteja melhor do que nos outros vídeos. Eu não sei se vocês se lembram, mas no último vídeo eu mostrei pra vocês o unboxing recebendo essa base da Mary Kay. Como eu falei pra vocês, eu mudei de cor. Eu fazia bronzeamento artificial, daí eu parei de fazer o bronzeamento, porque eu achei que eu tô ficando com muita pinta, gente, ó. São pintas normais, assim, mas não é bom, né? Então eu falei, ai não, melhor deixar pra lá esse negócio. Fica bonito? Fica, eu acho lindo, gente, aquela pele dourada, marquinha de biquíni, acho maravilhoso. Porém, a gente tem que priorizar a nossa saúde, né? Então eu parei. E aí o que acontece? As bases começaram a ficar muito escuras pra mim. Então eu usava aquela base que era bege 4. Depois eu comecei a ficar muito bronzeada e misturei com a bege 5. Depois a base mudou, né? Eu acho que a minha era a N150, se eu não me engano, que é essa aqui, ó. Bege N150, que é o que eu usava antes, e aí eu achei que ela tava ficando muito escura pra minha pele, eu tava tendo que misturar com corretivo mais claro. E aí dessa vez eu perguntei lá pra moça da Shopee qual que era mais clara, ela falou que mais clara depois dessa era Ivory 160, que foi a que eu pedi. Então hoje vocês vão experimentar junto comigo pra ver se bate com o meu tom. Uma dica pra você descobrir se a base bate com o seu tom, como eu pedi pela internet, não teve como eu testar, né? Mas pra você descobrir se bate com o seu tom, não testa, gente, aqui, igual algumas vendedoras falam, sabe? O ideal é você sempre testar ou no pescoço ou no próprio rosto mesmo. Então, quando você for comprar base, já vai sem maquiagem, tá? Por quê?
Algumas pessoas não sabem muito bem usar ainda o filtro solar, então muitas vezes passam só no rosto. Aí você fica com o rosto mais clarinho e o pescoço, o colo acaba ficando mais escuro. Porque, gente, só essas luzes artificiais assim que a gente tem em casa já é o suficiente para dar uma mudada do tom na nossa pele, tá? Então, você sempre experimenta no rosto ou cria o hábito de usar o filtro solar tanto no rosto quanto nessa parte aqui, tá? Aí eu já vou testar com vocês, mas antes vou aproveitar para ensinar para vocês a preparação de pele. Quando você for preparar a pele, gente, sempre terminou o seu banho, eu só tomo banho com água muito quente. Então, saiu do seu banho, o que que você faz? Joga uma aguinha gelada no rosto para fechar os poros, tá? Todos nós temos poros abertos, não importa o quão maravilhosa seja a sua pele. Você vê aquelas fotos de celebridade toda maquiada, gente, é tudo com filtro, porque se você chegar perto, o rosto vai ter marca, gente, vai ter buraquinho, então é essencial que você passe água gelada depois de você tomar banho, tá? Vocês conseguem ver no meu vídeo, ó, que meu vídeo não faz tratamento na pele nenhum, meu rosto é cheio de buraquinho aqui. Isso que eu sou uma pessoa que eu não tinha acne durante a minha adolescência inteira. E o que acontece, agora com 30 anos de idade, eu modifiquei a questão hormonal. Então eu parei de tomar anticoncepcional e aí mudou todo o meu hormônio. Gente, eu tomo desde, assim, começo da adolescência eu tomo anticoncepcional. E agora eu parei de tomar, então mudou, assim, o meu hormônio do corpo inteiro. E eu comecei a ter espinha depois de véia, né? Então, assim, primeira coisa que você vai fazer, finaliza o teu banho com uma água gelada. Ah, mas eu não gosto de água gelada. Joga na pia mesmo no rosto, tá? E depois, o próximo passo que você vai fazer é hidratar a pele. Pode ser qualquer hidratante que você tenha. Esses níveis de latinha, gente, é muito bom. Eu gosto bastante, é baratinho. Mas tem outros, tem os de fechar poros. Eu já usei da Candice Berenice. Não achei que fechou poros não, tá? Mas tem várias opções aí. Então, você vai primeiro hidratar a pele. Qual que é a diferença de primeiro hidratar a pele, depois o filtro solar? Os ativos que você usa aí, ativos, vitamina C, enfim, tudo que você for usar, que for hidratação, eles precisam penetrar na sua pele, tá? Então, quando você for fazer sua rotina de skincare, primeiro você vai usar os ativos, vitamina C, hidratação. Primeira coisa que você vai fazer isso, porque eles precisam penetrar na camada da sua pele. O filtro solar, ele não penetra na pele, gente, ele vai fazer uma película. Eu tô olhando aqui pro lado, porque meu espelho tá aqui, tá? Pra evitar que os raios UV, enfim, os raios solares penetrem no seu rosto. Então, ele não pode ser o primeiro, porque se você passar primeiro ele, o que ele vai fazer? Vai formar uma película e não vai deixar os ativos, a hidratação penetrar no seu rosto. Pode até penetrar, mas vai penetrar bem pouco. Então, primeiro ativos, depois filtro solar e aí depois você começa o seu reboco, tá? Hoje em dia, a gente não tem desculpa. Tem todo tipo de filtro solar. Ah, mas eu tenho preguiça de me maquiar. Gente, tem filtro solar com cor, eu tenho. Não é tão bom quanto uma base, porque base a gente passa assim, ela mais grossa, né? Mas ajuda bastante na rotina do dia a dia, gente, é de extrema importância. Não tenham dó de passar filtro solar, gente, passa bastante, tá? Filtro solar tem que ser uma quantidade boa. Esse aqui é da La Roche, é muito bom pra quem tem acne, porque ele não é oleoso. Tem da L'Oréal também, que eu acho muito bom também, que é o que eu uso de cor, inclusive. Tá? Eu não sei, uma coisa que eu acho bem assim complicado é que eles não têm muitas opções de cores, sabe? Se eu não me engano, tem uma mais clarinha e uma bem escura, mas não tem assim para todo tom de pele, né? Nós brasileiros temos vários tons de pele. Aí você vai ver que a sua pele ela vai começar a absorver. Ai, ficou muito oleoso. Gente, é assim mesmo, tá? Não tem jeito, tem que usar filtro solar. Se você tem marca de acne e não quer passar porque você tá com medo da sua pele ficar mais oleosa, pior se você não usar. Porque aí as suas marcas de acne ainda vai ficar manchada. Porque todo e qualquer... Ai, você fez uma marquinha, por exemplo, aqui, ó, tá vendo essa queimadura? Ai, eu queimei. Se eu não passar filtro solar aqui e sair no sol, gente, essa mancha vai ficar pro resto da vida, igual essa, ó. Eu fiz essa bendita dessa manchinha e logo em seguida eu fui pra praia. Vai ficar aí, olha, anos e anos da minha vida. Tá bom, o filtro solar que eu falei pra vocês que eu uso é esse aqui, tá? Ele é filtro de 99. Filtro solar, gente, às vezes a pessoa fala assim, ai, o filtro solar ele tem que ser de um fator mais alto porque os mais baixos não prestam. Gente, pelo que eu me informei a respeito, isso não tem nada a ver.
O fator do filtro solar significa quantas horas ele vai atuar no seu corpo. Então, se você vai usar um de 30, não significa que ele não presta, mas muito provavelmente vai significar que ele vai durar menos tempo. Então, você vai ter que reaplicar com mais frequência. Por baixo da maquiagem que a gente vai ficar aí o dia inteiro maquiada, é você usar um fator bem alto, tá? Porque você não vai ficar reaplicando, né? O próximo passo que você vai passar vai ser o prime, tá? Se você tiver um prime, você vai passar agora por baixo da maquiagem. Qual a importância do prime? Ele vai fechar esses pequenos buraquinhos que você tem. Então, linha de expressão, esses poros, ele vai penetrar nesses poros e fechar como se fosse uma camada. Então, a sua maquiagem, ela vai vir por cima. Eu não tô usando mais prime, gente, já usei muito, mas eu tô evitando porque eu acho que ele fecha muito os meus poros e acaba me prejudicando nessa questão da acne, como eu acabei de falar pra vocês. Então, eu vou direto pra base. Corretivo, algumas pessoas usam por baixo, eu prefiro usar o corretivo por cima, caso precise, muitas vezes eu nem uso, tá? Porque por baixo ele não dá muita diferença. Se você tiver com muita olheira, uma dica que eu vou dar pra vocês é, pegue um batom, deixa eu ver onde tá o meu, um batom vermelho, passem na olheira, espalhem bem com uma esponjinha pequena, e depois você vai vir com a sua base por cima. Gente, confia. Tampa tranquilamente, não vai ficar estranho. Você vai ter que passar mais camadas. Se você não gosta de uma maquiagem mais carregada, realmente você vai ter que passar mais camadas de base para poder cobrir. Mas assim, quem tem muita olheira, nossa, é uma maravilha, a gente tampa muito bem. Eu ando até com bastante olheira, antigamente eu não tinha muito, mas com o passar do tempo eu fui tendo, mas eu não vejo necessidade de passar corretivo, enfim, e eu também não gosto muito, mas essa dica aqui já usei, gente, já precisei usar e já usei e funciona super, tá? O ângulo aqui, pra gente conseguir se maquiar juntas. Eu coloco um arquinho, tem algumas opções que o pessoal usa agora pra maquiagem, né? Mas eu uso esse arquinho aqui mesmo, prático, enfim. Bom, como eu falei pra vocês, agora a gente vai testar essa base, pra ver se ela tá funcionando melhor com a cor do meu rosto, tá? Vamos ver. Gente, eu vou começar pela primeira dica aqui pra vocês. Às vezes você usa algum produto e você acha que o produto deu alergia na tua pele e não tá funcionando. Gente, muitas vezes não é o produto que não tá funcionando. O que deu alergia na tua pele são os pincéis, tá? Sempre lavem os seus pincéis e as suas esponjas. Aqui em casa vocês vão ver eu me maquiando, sempre sujo os meus pincéis, mas não é porque eu não limpo, é porque eu me maqueio todos os dias. Limpem, gente. Você pega aquele sabonete neutro infantil Johnson, tenham em casa e limpem os seus pincéis e as esponjas, porque eles vão acumulando bactérias da nossa pele, do pó, que a gente deixa assim exposto, e aí você vai usar um produto e você fala, nossa, deu alergia, muitas vezes não é, tá? É o pincel, é a esponja, enfim. Como eu falei, o meu vocês sempre vão ver ele sujinho, porque eu uso todos os dias, ó. Base, você tem algumas opções, você pode passar o pincel, eu tenho um pincelzinho aqui também de base, e depois você vir com a esponja fazendo isso. Fica mais bem passado, tá? Eu acho que fica mais bonito o acabamento. Mas quando você tá com preguiça, tu vem já assim direto. Você passa a base e depois você vem com a esponjinha batendo. Conselho de se usar a esponjinha geralmente é úmido, mas eu prefiro usar seco. Eu acho que a cobertura da base fica melhor, tá? Deixa eu analisar aqui. Poxa, gente, olha certinho, eu acho que o tom é esse, hein? Olha a diferença. O outro tava ficando muito escuro na minha pele. Bora pro rebocão agora. Essa aqui não, esse aqui. A outra nem acabou totalmente ainda, mas eu não sei se eu vou usar mais não, gente, porque tava um pouquinho mais difícil pra eu acertar o tom. Eita. Nariz tem que passar com bastante cuidado. Meu nariz hoje tá extremamente inchado, na verdade desde ontem. Ele tá bem inchado. E aí todos os dias tem que fazer aquele bendito daquele curativo, gente. Aquela cola é muito forte. E eu não consigo tirar toda, tanto que vocês podem observar que a minha maquiagem tá ficando bem craqueladinha assim no nariz. Que tá bem ruim pra tirar, viu? Gente, a cor é essa mesmo. Aí, o que que você faz quando você for se maquiar? Você vai dando batidinha, tá? Essa base da Mary Kay, eu já usei várias bases baratinhas, gente, não tem preconceito nenhum com marca de coisas. Quando vocês virem eu comprando alguma coisa assim, de um valor um pouquinho mais alto, sabe?
Acreditem, se eu comprei é porque comparando com o mais barato, compensava mais, rendia mais, ou a qualidade era bem melhor, porque eu organizo muito essa questão assim de ver o que compensa e o que não compensa, sabe? Porque é igual quando você vai num supermercado e aí você vai comprar, por exemplo, um papel higiênico, né? E aí muitas vezes você compara, o de 12 rolos tá compensando mais do que o de 4 rolos, o de 6 rolos, enfim. Só que às vezes você vai ver o de menor quantidade, o rolo tem mais quantidade de metros cada rolo do que o com maior quantidade. Então vocês têm que observar muito essa questão quando vocês vão comprar alguma coisa. É igual produto de cabelo também, gente. Às vezes você compra 300 produtos em farmácia, em perfumaria, porque ele sai mais em conta, só que o resultado dele é inferior, ele rende menos, tem que colocar uma quantidade muito grande, e aí no fim das contas não compensa. Compensava mais você comprar um produto melhor, parcelar, que aí você gastaria a mesma quantidade por mês, o mesmo valor por mês, né? O rendimento seria igual, porque produto de alta performance, gente, você usa uma quantidade muito pequena, então às vezes compensa muito mais. Essa base da Mary Kay, por exemplo, ela é baratinha, ela não é, nossa, é uma base cara, tem várias bases caríssimas, né? Meu marido mesmo fala, ai amor, compra da MAC, porque é muito boa. Meu marido entende muito dessas coisas, tá, gente? Ele é filho de cabeleireira, ele fez vários cursos na área, então ele entende bastante. Aí ele, ai, compra a MAC, porque a MAC é muito boa e tal. Eu falo, amor, eu não compro coisa por marca, eu compro pelo resultado em si. Acabei passando aqui na sobrancelha, deu uma manchadinha. Quando você for passar, gente, nunca, eu acho que isso não é novidade pra ninguém, mas é bom falar novamente, nunca arrasta, gente, nunca faz assim, ó, porque você vai tirar a base do lugar que você aplicou. Então é sempre com batidinhas, tá? Sempre passa sem base na boca, sempre, tá? Porque aí você vai tirar o tom natural da sua boca e quando você usar o seu batom, vai ficar a cor real do batom. Justamente como eu expliquei pra vocês no começo, que é pra não dar diferença, porque o nosso pescoço, ele geralmente não tem o mesmo tom do nosso rosto, então tem que passar. E eu só não passo, às vezes quando eu faço uma maquiagem no dia a dia, assim, pra ficar em casa mesmo, sabe? Então, às vezes eu esqueço, enfim, não passo. Mas quando eu quero fazer uma coisinha assim mais bonitinha, igual hoje que eu tô mostrando pra vocês, dando algumas dicas, aí eu passo. No pescoço não tem problema arrastar não, tá, gente? O pescoço não vai ficar marca, nada estranho, não. Não era pra eu estar tirando agora, né, gente? Que eu acabei de aplicar a base, vai grudar tudo na base. Mas é que tem uns aqui grandinhos que eu vi agora e estão me incomodando. Eu uso óculos, na verdade, gente, eu deveria. Mas eu não gosto de usar. Mas eu achava que era armação, aí eu ficava trocando o tempo todo de armação. Eu tenho uns 4 óculos, mas eu não uso nenhum. E a minha visão tá só piorando. Bom, agora já não dá mais, né? Dei só uma camufladinha aqui. Vamos a detalhes importantes. Quando você for passar o contorno, seja em pó ou seja em gel, você já passa por cima da base antes de você passar o pó. Por quê? Porque ele vai fixar. Se você vir com pó e depois vir fazendo contorno, passando blush, iluminador, ele não vai fixar, porque o pó vai formar uma camada, uma película por cima, vai fechar tudo, né? E aí não vai fixar. Então, por cima da base, você já vem aplicando contorno, você já vem aplicando o seu blush, enfim. Que é o seu critério. Esse pincel aqui é muito bom, gente, pra aplicar contorno, que é rápido, ó. Você vem assim, já vai fazendo assim. Contorna a testa, contorna essa lateral. Faz aqui assim, ó, pra marcar bem o seu maxilar. Como vocês podem ver tranquilamente nos vídeos, eu tenho muita papada. E olha assim, maquiando ainda aparece. Você imagina se eu não maquiasse, ia ficar uma coisa horrível, né? A importância de você contornar as laterais do rosto é para ficar uma aparência harmônica. Se você reparar, quando você tá sem maquiagem, o seu rosto ele tem uma sombra natural. Então você tem que, quando você se maquia, você repete isso. Ó, no caso, o que eu uso para fazer um contorno é um pó compacto mesmo, gente. E como eu falei para vocês, eu uso o produto que eu acho bom.
não foco em preço. Quanto mais barato, melhor, que a gente economiza, tá? Ó, esse aqui é da Anitta, gente. Tem qualquer perfumaria, baratíssimo. Diz que é vegano, não sei se realmente é, mas se for, parabéns, eu acho ótimo, porque eu sou apaixonada por animais. Mas o pó é muito bom, gente, baratinho. E é pó normal mesmo, sabe? Só que aí eu pego alguns tons mais escuros que a minha pele pra fazer o contorno. Aí você vem aqui, passa no seu pó, e aí você vai imitar o contorninho. Você não vai passar, não sei se tá dando pra vocês verem o ângulo, né? Você não vai passar exatamente na lateral, você vai passar um pouquinho mais pra cima, tá? Porque você vai dar uma afinadinha nesse nariz. Ai, mas você acabou de mexer no seu nariz. Mexi, gente, mas nunca fica exatamente do jeito que a gente quer, né? Hoje, por exemplo, tá inchado, ó, soltando os pedacinhos de cola, tá vendo? Vai ficar horrível, mas é só pra vocês terem uma ideia, tá? Não vai ficar perfeito, mas o ideal mesmo seria que eu nem passasse maquiagem no nariz, gente. Mas não dá, né? Não dá. Uma maquiagem sem você fazer os detalhes não tem graça. Aí você puxa aqui pra sobrancelha, pra ficar mais natural, pra não ficar aquela marcadão, sabe? Pode passar aqui embaixo. Tudo que você passar mais escurinho aqui, ó, você vai dar um efeito de sombra. E tudo que tiver mais clarinho é o que vai evidenciar, tá? Certo, daí você vai fazer o seguinte, você vai vir com um pouquinho mais grosso, bem limpinho, ó, tô tirando o excesso, tá vendo? O marronzinho ficando aqui, ó. Pra gente lavar a mão, tá? Não tem problema não. Aí, ó, você tira todo o excesso. Aí você tira todo o excesso aqui, ó. Ó, se você esfregar com força, ai meu Deus, tô machucada. Se você esfregar com força, você vai ver que vai sair bastante excesso, ó. Beleza, agora a gente vai vir esfumando. Tô fazendo bem de levinho, gente, porque posso machucar o nariz. Bem de levinho. E tiro o excesso. Passa e tiro o excesso. Ainda assim, ficar um pouquinho marcadinho não tem problema, porque depois a gente vai vir com um pó bem fininho por cima, aí vai esfumar mais um pouco. Você usa esse mesmo aqui, olha que beleza, gente, ó. É prático, econômico, você vai usar o mesmo para fazer um fundo aqui no seu olho. Se você não quiser, você pode usar sombra também. Eu tenho uma paleta com várias cores de marrom, mas eu acho mais prático, já tá sujo o pincel, já vem com ele mesmo, ó. E aí você vai fazendo um fundo, tá vendo? Vai puxando aqui do nariz, vai jogando pra cá. Faço a mesma coisa na boca, aqui embaixo, porque vai dar uma profundidade. Como vocês podem ver, a minha boca é mega fina. Ai, gente, sacola tá me incomodando horrores. A minha boca é super fina. E quando eu fiz o nariz, eu queria ter colocado um botox também. Não pra ficar algo, nossa, ácido hialurônico, né, preenchimento, enfim. Não é botox não, botox é pra linha de expressão. Eu queria ter feito um preenchimento labial também quando eu fiz o nariz. Mas eu sou alérgica à abelha, pelo menos era quando criança. E aí eu vou ter que fazer um exame pra ver se eu ainda sou. Por quê? Caso dê algo de errado com o seu... Isso é coisa que muitas pessoas não sabem e muitas clínicas não falam. Caso dê algo errado com o teu procedimento, ou te dê uma alergia, ou você precisa tirar porque ficou muito grande, porque você não gostou, porque ficou torto, enfim, o produto que eles usam para retirar esse preenchimento é praticamente a mesma coisa. Tem um componente, né, do veneno da abelha. Então, pessoas que têm alergia à abelha, insetos, se você pretende fazer um preenchimento, é bom você saber dessa informação, tá? Porque o risco é muito grande, viu? E segundo a doutora, pode dar até ataque anafilático, essas coisas. Então, você vê, às vezes a gente vai em um lugar mais simples e eles não avisam. E lá ela me falou, olha, a gente não pode fazer, a menos que você faça um exame ou você faça um teste antes, porque qualquer coisa tem que correr para o hospital. Eu falei, não, acho melhor eu fazer o exame, que é mais garantido, né, gente? Porque eu quero ficar mais bonita, não quero piorar o negócio. Um blushzinho. Eu amo esse aqui, gente, da Vult, também super baratinho. Você pega um pincelzinho, dá uma batidinha no próprio visor, você vai tirando o excesso. E aí você vai vir daqui pra cá, tá? Por quê, gente? Pra tudo dar logo uma carregada aqui, senão fica parecendo que você tomou um tapão. Bem delicadamente, gente. Essa moda agora que o pessoal tá usando. Eu particularmente não gosto de ficar aquele trecão, tá? Porque o intuito é você ficar assim com
uma cara de saudável, não é você parecer que tomou um soco, né? E aí você vai passar basicamente em cima do seu próprio contorno, tá vendo? Só que um pouquinho mais pra cima aqui, bem pouquinho. Não vai preencher até o olho, porque aqui ainda vai iluminador. E você também, acho que mostrando assim é melhor, né? Não preenche até em cima, que ainda vai iluminador. E também não põe muito pra baixo, que senão vai deixar o teu rosto caído. Então aqui, ó, tá vendo esse ossinho que a gente tem aqui, ó? No ossinho vai o contorno, um pouquinho acima vai o blush. E aí você pode espalhar assim pro contorno, tá? Pra ficar bem bonitinho. Agora você vai vir com iluminador, tá? Como vocês podem perceber, gente, coisas baratinhas e de boa qualidade, eu sou bem fã dessa Ruby Rose, tá? Não é marketing, não é propaganda, não é nada, é porque é boa mesmo, tá? Boa e barata. Eu tenho 3 iluminadores aqui, ó, da Ruby Rose. Gente, agora que eu percebi que em vez de eu mostrar pra frente, já que eu tô gravando o espelho, eu tô mostrando assim, ó. Vou mostrar de novo o blush, tá? Ó, o blush é esse aqui, da Vult, tá? Os iluminadores. Não sei se eu mostrei o pó também. O pó é esse aqui, na Anitta. E os iluminadores são esses aqui, ó. Tem esse. Esse, gente, ele é bem bonitinho. Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Ó. Ele é tipo asa de borboleta, sabe? Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Não sei se dá pra vocês verem, mas ele é bem bonitinho. Ele é um asa de borboleta, sabe? Ele faz aquele efeito meio azulado. Só que eu acho ele muito branquinho. Muito branco, então fica muito marcado. Aí eu não uso muito. Aí tem esses dois. Esse aqui, ele é uma iluminação da Ruby Rose também. Ele é mais grosso. Ele é um pó mais grosso, mas também, gente, é lindo. Um pó não, né? Um iluminador mais grossinho. Também é muito lindo. Muito, muito lindo. Eu gosto de usar ele como sombra. Eita, tô sofrendo. Se eu não me engano, tem 3 cores dele. Gente, olha isso. Não sei se dá pra vocês verem. Olha que coisa mais linda. E ele, pra você passar como iluminador aqui do rosto, eu acho muito grosso. Acho que fica muito bruto. Não gosto muito. Mas eu amo ele, tá? Amo. Você fazer acabamento de sombra é uma maravilha. Esse aqui só é ruim de abrir. Daí eu abro assim, ó. Já tá todo craquelado, porque eu uso demais. Eu uso todo santo dia, gente, essa paleta. Tô até com medo de virar e tombar tudo, ó. No dia a dia, gente, eu uso como sombra também, como eu falei, praticidade, né, ó. Ele tem 3 cores. E aí eu vou fazer a marcação aqui agora. Pego um pincel um pouquinho mais específico. Aí eu vou de acordo com o tom da minha pele. Então eu misturo esse aqui mais clarinho com esse aqui mais douradinho, tá? Aí você vai de acordo com o tom da sua pele. Se for mais rosada, se for mais morena. Tiro o excesso aqui na tampa. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou vir bem aqui nessa bolinha, ó, gente, e vou depositar na bolinha do nariz, porque o iluminador, ele é pra evidenciar os detalhes. Então eu quero evidenciar que o meu nariz é bem pontudinho, bem empinadinho. Aí eu passo aqui, ó. E aí eu passo aqui começando. Eu não gosto de passar no nariz todo, assim, fazendo uma linha. Eu acho que assim ele fica mais delicado. Aí você passa aqui mais um pouco. E aí você põe aqui perto da sobrancelha. Aqui vai dar um efeito mais arqueadinho, mais erguido no teu olho. Meu olho é bem caidinho, tá vendo minha pálpebra? E aí você passa aqui em cima assim, ó. E aí você faz assim, ó. Pega esse pequenininho, gente, ó. Ó como é fácil, ó. Ele já faz o contorno certinho, tá vendo? E joga. Lembrando, tudo que você usar iluminador, você vai evidenciar. Então, assim, se você tiver com muita acne nessa região, pula o iluminador, não passa. Onde você tiver com mancha não, né, que a base vai cobrir, mas acne, machucados, o que você não quiser evidenciar, você não passa iluminador. Se você tiver com muito poro aberto, se você tiver com muito poro aberto e você passar iluminador aqui na parte do poro, vai evidenciar muito, ó. Chega bem pertinho, acho que dá pra ver aí, né? Ó, eu sou cheia de poros aqui, então iluminador aqui, de jeito nenhum, tá? Não posso. Pode até cair um pouquinho aqui quando eu estiver passando, mas não é o intuito. Ó, vou te passar aqui também, porque daí quando você vira de lado, ele dá um efeito, ó. Tá vendo? Nesse passo, você pode passar bastante iluminador, porque como você vai vir com um pó translúcido depois por cima, ele vai vir com uma leve camuflada, tá? Então ele vai camuflar, vai dar mais uma esfumada, vai ficar muito bom. Algumas pessoas passam no queixo e na testa.
Eu não gosto muito, porque na testa eu tenho linha de expressão, ó, é pequenininha, mas tem, ó, tá vendo aqui e aqui. Porque como vocês podem perceber, eu gesticulo muito, eu mexo muito essa parte, então não gosto de passar porque vai evidenciar. O queixo, mesma coisa. Um outro conselho que eu diria pra vocês é que eu estou me arrumando e ao mesmo tempo mostrando, conversando com vocês. Então, o que eu não recomendaria pra vocês? Quando você fosse maquiar, não fica falando, mexendo a boca ao mesmo tempo. Por quê? O nosso bigode chinês vai marcar, tá vendo? O seu rosto ele só vai ser selado quando você vier agora com pó translúcido. Então, antes disso, tudo que você fizer, o seu rosto vai marcar, porque a base ela ainda tá úmida. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô falando, já vai marcando o bigodinho chinês, tá vendo? Vai marcando o olho aqui embaixo, ó. Às vezes fica com linha de expressão que você nem tem, ó, tô mexendo. Automaticamente eu já mexo aqui em cima, ó, já vai marcando linha de expressão que às vezes a gente nem tem. Então, o que você faz? Se você estiver falando igual eu, você vem, antes de você vir com um pó translúcido, você pega a sua esponjinha e dá uma batidinha aqui antes, ó, pra dar uma espalhada, tá vendo? Pra penetrar nesses buraquinhos que foram abrindo, ó. Ruby Rose de novo, ó. Como falei, gente, eu sou muito fã. Barato e muito bom, muito bom. Primeiro tem que soltar o pó, né? Aqui. Aí eu pego um outro pincelzinho. Esse é o do blush, esse é o do blush. Um outro pincelzinho. E vou pra essa parte agora. Primeiro você bate, tira o excesso. Não passa uma camada muito grossa, gente. Não passa, porque também se a pele ficar muito seca, vai marcar muito a linha de expressão. Não tem necessidade, tá? Às vezes as pessoas falam, ah, eu passo pó, principalmente pele mais madura, quando a gente tem linha de expressão, quando a gente tem muita espinha, ah, eu passo pó, e aí meu rosto fica todo craquelado, porque exagera, gente, ó. Passou aqui, bateu aqui, você vai fazendo no contorno por cima, tá vendo, ó? E vai selando aqui todo o seu rosto, ó. Tá vendo que ao mesmo tempo eu já vou esfumando os lugares que tiverem marcados, ó. Hoje eu não vou explicar pra vocês aplicação de cílios, porque eu não vou colocar cílios, tá? Me indicaram na perfumaria esse rímel. Olha, gente, eu fico toda suja, tá? Faz parte. Esse rímel aqui. Mas eu não gostei muito, porque ele é maravilhoso. Só que o que eu não gostei? A moça falou, olha, ele é prova d'água e ele não era. E eu na pressa também não me atentei. Então, o que acontece? O delineador, ele faz o efeito casquinha. Ótimo, só que o rímel não faz. Eu tinha um que fazia efeito casquinha aqui, até fui olhar na maleta, mas eu já joguei fora, gente, porque eu limpei essa maleta, eu tirei um monte de coisa. Um outro que eu me apaixonei foi esse aqui da Fran. A gente pensa num rímel muito, muito, muito bom, ó, gostei bastante, só que o meu ele já deu uma secada, tá vendo? Ainda tem dentro, só que ele tá meio seco, mas é muito bom. Nossa, esses produtos da Fran dizem que é muito bom, né? Eu só comprei esse e gostei demais. Rímel, não adianta você passar só na ponta, não vai resolver nada. Você vai lá no comecinho, empurra e vai fazendo assim pra ir soltando, ó. Tá vendo? Você passa só na ponta, não vai resolver nada. Em mim não faz muito milagre, porque eu não tenho cílio, né, gente? Não tenho nada, nada, nada. Enquanto meu marido tem um cílio imenso, né? A vida é injusta. Ó. Ele tem boca grossa e cílio grande. E eu tô querendo botar a boca e me mato aqui pra fazer um cílio. E aí você vai rodando. Ah, esbarrou aqui em cima. Por exemplo, você pega aquele mesmo pincelzinho da sobrancelha, que é uma escovinha, espera secar e faz assim, ó. Que aí solta tudo. Se você for vir com demaquilante e passar, você vai estragar sua maquiagem inteira. E eu sempre passo embaixo, tá? Pro dia a dia, eu não uso lápis de olho. Tá? Eu só uso o rímel mesmo embaixo. Eu acho que fica mais delicadinho. Fica um olhinho de boneca, sabe? Ó. Mas uma dica, quando você usar lápis de olho, sempre vem embaixo e passa uma sombrinha marrom bem fininha, sabe? Porque senão o lápis de olho você vai transpirando, o olho vai lacrimejando. E aí, peraí, gente, que senão vai grudar o cílio. Aí,
E aí o que acontece? Esse lápis ele escorre e vai fazendo toda uma mancha embaixo no seu olho. Então o que que você faz? Tudo que você usar, gente, que é pastoso, você precisa selar depois. Então você usou o lápis, você vem na linha d'água, você vem um pouquinho abaixo da linha d'água e vai esfumando com um pincel bem fininho para que esse lápis que você passou ele não escorra, tá? Então isso é de extrema importância também. Eu tenho pincel de boca? Tenho. Mas acha esse pincel de boca agora, deve estar em alguma das minhas bolsas, porque esses dias eu saí e levei esse pincel de boca pra rua. Porque quando eu passo o batom mais clarinho, nem mostrei a marca, quando eu passo o batom mais clarinho, eu uso contorno, então eu não uso tanto o lápis de boca. Agora quando eu passo um batom vermelho, um batom pink, é bom você vir fazendo todo o contorno bem bonitinho, gente, porque fica marcado, fica bem feito, tá? O lápis de boca que eu tô usando agora é da Vult, com óleo de rícino vegano, enfim. Não sei se isso realmente tem na composição, não sei dizer. Mas, ó, também baratinho e muito, muito bom. Ele é bem cremoso, sabe? Ele desliza bem fácil na boca, ó. É um nudezinho. O lápis de boca, pra quem quer aumentar boca, que é o meu caso, ele tem que ser sempre um pouco mais escuro do que a cor do batom ou gloss, tá? Porque senão não vai fazer diferença nenhuma. Senão vai ficar parecendo que você só passou o batom fora da boca. E os meus batons favoritos são da Anitta também, tá? Ele é mate, dura bastante, tem umas cores lindas. Eu amo. Esse aqui é o Nua, que é o que eu mais uso, ele é um nude. Aí, gente, você vai pegar o contorno e você vai contornar, caso você queira aumentar a boca, você vai contornar para fora do seu lábio. Caso você queira reduzir, você vai contornar mais para dentro. Lembra que eu falei de você passar a base na boca para você deixar o tom mais parecido com o tom da sua pele? E aí você vai vir com o contorno, tá? Essa hora eu não vou falar, gente, para não borrar, mas eu faço o contorno bem fora mesmo da boca. Se você observar algumas fotos do pessoal que faz ensaio fotográfico, enfim, vocês vão ver que se você chegar bem pertinho, você vai ver que a boca sempre tá contornada por fora, tá? Porque dá a sensação de aumento. Você tá vendo? Ó, minha boca ela é bem fininha, ó. Tá vendo? Finíssima. Eu vou passar agora pra vocês verem a diferença, ó. Pode passar fora, tá? Sem dó. Ó, de um lado e do outro lado. Olha a diferença. Traz um pouquinho aqui pra dentro, ó, só nessa lateralzinha. E passa somente na parte de dentro. Se você for espalhar o batom, não façam assim, muito forte. O ideal é não fazer, tá? Mas eu faço só pra espalhar na parte de dentro da boca. Mas não façam muito forte, porque se você fizer, você vai passar batom no contorno. Você vai estragar todo o contorno que você fez. Então, se precisar fazer, façam bem pouquinho, assim, ó. Tá vendo? Pra não danificar. E aí você deixa secar, tá? Batom mate, quem usa muito batom mate, igual eu, é muito bom você passar hidratante de boca ou manteiga de cacau, porque ele deixa a boca bastante ressecada, tá? Mas também dura o dia todo, né? Isso é muito bom. Eu vou passar um gloss por cima. Quando você vai usar um gloss, espera primeiro secar o batom mate, depois você passa o gloss. Eu já testei passar o gloss logo por cima, e aí começa a sujar tudo os dentes, tá? Então você espera secar e vai vir com gloss. Gloss que eu mais amo. Gente, eu tô toda hora passando o dedo aqui, porque tá me dando muita agonia essa colinha. O gloss que eu mais estou apaixonada e também é baratinho, tem na Shopee, muito bom, gente, é esse, ó.
Muito, 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 muito bom. Lindo, lindo, lindo e baratíssimo. Acho que eu paguei uns 20 reais nisso aqui. Olha, valeu muito a pena. Ó, minha boca já tá quase seca. Esperar ela secar mais um pouquinho. O gloss vai dar um efeito de maior ainda a sua boca, tá? E é isso, gente, ó. Fala se não ficou muito bom. Eu vou tirar meu arquinho. Cuidado aqui com o microfone pra não fazer barulho. Tô com a mão toda suja, vou lavar essa mão já já. E é isso, ó. Meu cabelo marca muito fácil, tá vendo? O arquinho já marcou. Mas tá bom. E depois ele vai se assentando. Agora, gente, eu vou colocar alguns acessóriozinhos. Acessórios, eu gosto muito da cor prata. Dá pra perceber, né? Eu gosto de dourado também, mas eu acho que com o meu tom de pele, é que dizem assim, se a sua pele ela é mais quente, você usa dourado. Se a sua pele ela é mais fria, você usa prata, que combina mais. Falam pra olhar pela veia do braço, enfim, sei lá. Eu acho que a minha pele ela é mais fria. E aí eu gosto de usar prata. Bom, gente, é isso. Eu fiz com muito carinho esse vídeo para compartilhar algumas ideias. Como eu falei, o meu canal é a minha vida. Então eu mostro para vocês a minha rotina do dia a dia, cuidados da casa, do meu pequenininho de 4 patas, mas eu também mostro o autocuidado, o que eu faço em mim, o que eu pesquiso. Muitas das informações que eu passei para vocês, eu não sou nenhuma especialista, mas eu pesquiso, eu me informo e eu gostaria muito de compartilhar todas essas ideias com vocês, tá? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma dessas dicas. Se tiverem dicas para me passar, se em algum momento eu me equivoquei em alguma informação, coloquem aqui embaixo que vai ser uma delícia compartilhar experiências com vocês, tá bom? Tenham um dia maravilhoso!